atualizando vocês aqui sobre um fato que aconteceu antes do início do movimento do ato aqui na Praça do Cruzeiro, em Brasília, Distrito Federal. Ato que aconteceu o encerramento da caminhada pela Justiça e Liberdade com Nicolas Ferreira. Caiu um raio em meio às pessoas que estavam aguardando o início do movimento, né, Joel? O Joel estava lá próximo do local. Fala pra gente, Joel, estão perguntando aqui no WhatsApp se é verdade, se realmente esse monte de pessoas ficaram hospitalizadas em estado grave. Fala pra gente aqui um pouco do que você tem sobre esse assunto. Realmente nós tivemos o lamentável incidente de no momento em que a chuva estava muito forte, muito intensa. Brasília nunca teve uma chuva tão forte, segundo o Tiago, que estava comigo. Ele é morador aqui de Brasília. Aliás, ele é filho de um dos construtores da capital federal, um dos construtores de Brasília. Aí ele me relatando que Brasília nunca registrou uma intensidade tão forte de chuvas como aconteceu hoje aqui. Ele, nascido aqui, mais de 40 anos, nunca tinha visto uma intensidade, um volume tão intenso de chuvas em menos de uma hora, como isso que aconteceu. E, infelizmente, no momento em que a tempestade estava intensa, as pessoas todas aglomeradas, né? E aí veio um raio e acabou atingindo um número significativo de pessoas que estavam participando. Como nós estamos num campo aberto também, talvez isso tenha colaborado, né, para que houvesse essa situação específica. Então, nós tivemos lá no momento mais ou menos, segundo o Corpo de Bombeiros, que chegou rapidamente para fazer o socorro. Aliás, não chegou, né? Já estavam de prontidão aqui, né, para dar a cobertura ao evento. Então, mais ou menos umas 50 pessoas foram atingidas por esse incidente, né, da natureza. E 9 ou 10 pessoas, se não me falha a memória agora, estão realmente em estado grave, porque ao ser atingido por um raio, a primeira coisa que acontece é a pessoa ter uma parada cardiorrespiratória. Então os bombeiros já chegaram imediatamente, iniciaram as massagens cardíacas naquelas pessoas atingidas e foram prontamente atendidas e levadas ao pronto-socorro aqui do Distrito Federal, em Brasília. Chegou a informação aqui divulgada pela Jovem Pan que 9 pessoas estavam hospitalizadas em estado grave. Então está confirmado que são 9. Estavam me perguntando se era verdade, e sim, a notícia é verdadeira. De fato aconteceu isso aqui. Foi um pouco antes, como o Joel disse, um pouco antes do início do ato aqui na Praça do Cruzeiro, porque a gente rodou cerca de 15 quilômetros antes de chegar até aqui. 15 quilômetros antes de chegar até aqui, e havia uma aglomeração de pessoas muito intensa, aguardando o Nicolas chegar, além das que estavam com ele. Foi uma caminhada de cerca de 15 quilômetros com a multidão acompanhando o Nicolas, e a gente mostrou isso em todo o trajeto. E aqui na Praça do Cruzeiro tinha outra multidão aguardando. Outra multidão aguardando aqui. Então foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu. A chuva estava muito intensa, um temporal de fato. Fiz um vídeo mostrando para vocês aqui. E em meio a isso caiu um raio bem no meio da multidão. 10 pessoas, quase 50 pessoas foram atingidas e 9 pessoas estão internadas em estado grave. Essa é a atualização. Qual é a hora agora, João? Qual hora? Agora são 16 horas. Uai, fugiu aqui. Deu 16 horas, deu ruim. Deu ruim com... 16 horas e 24 minutos. Esse é o horário de agora. Eu sou o Ellerson Oliveira. Esse é o Joel Soto. Joel Soto, do Movimento Verde e Amarelo, Vale do Aço, jornalista, sempre atento às informações para repassar para vocês. Como eu sempre digo, seguimos juntos.